sucessão ecológica. Cara, esse tema é importantíssimo. Sucessão ecológica. Aqui eu tenho até uma imagenzinha do que para representar isso para vocês. E algo muito comum que vocês devem ver. Vocês já devem ter presenciado. Começando aqui, olha, plantinhas pequenininhas, um ambiente que anteriormente não tinha nenhuma árvore, e logo foi crescendo, crescendo, vai aumentando, formando uns arbustos, depois formam umas árvores, depois formam a floresta. Está completa agora. Ou seja, sucessão, olha, sucessão, etapas sucessivas, eventos que se sucedem, são etapas. Então, essa que será o nosso estudo de hoje, a sucessão ecológica. Então, vai demonstrar como acontece e quais são os tipos de sucessão. Basicamente, pessoal, a sucessão ecológica aqui, ó, ela é definida como processo no qual comunidades se substituem numa sequência ordenada e gradual, até que se alcance uma situação de equilíbrio, denominada clímax. O que representa isso aqui, ó? Olha nessa imagem, gente. Essa região aqui, ó, foi desmatada. Olha essa região aqui, ó, em 2001. Tinha nada aqui, né, ó? Só terra. Foi desmatada. Ou, às vezes, eu estou considerando que foi desmatada, mas pode ter acontecido um desmoronamento, tá, da região. Pode ter acontecido vários fatores aqui que eu não sei no momento, porque eu peguei essa foto da internet e não sei o motivo. E para o estudo nosso aqui não vai interferir qual foi o motivo. O importante é que está aqui, ó, desmatado. Se nós observarmos a imagem agora de 2002, um ano após, já tem um pouquinho, olha, pequenas plantinhas já estão, ó, crescendo. 2004, olha aqui, já a quantidade aqui, ó, que anteriormente não tinha nada, já tá. E em 2005, ó, praticamente toda coberta, uma nova floresta aqui, nessa região que anteriormente não tinha nada. Isso aqui é um exemplo de sucessão ecológica, entendeu? No lugar que antes não havia nada, ao longo do tempo, por etapas, a comunidade, ou seja, atinge seu clímax, o ápice. O ápice é o quê? A floresta. Está em equilíbrio, tem as árvores bonitonas lá, a mata bonitona, tá? Então, é basicamente isso. Olha aqui, ó, um exemplo da sucessão. Até então, ó, nada, daí começa a nascer sempre, ó, com matinho, depois sempre com árvores menores, né, com plantas menores, até atingir, ó, pequenos arbustos, até atingir a floresta mesmo aqui, ó, que é o clímax. Beleza? Então, isso que a gente vai estudar agora. Beleza. A sucessão ecológica, ela é definida em algumas etapas. Essas etapas aqui, ó, são a ESSESI, ou também chamada de comunidade pioneira. Depois, a série ou cereal, tá? Ou também chamada de comunidade intermediária. E, por fim, clímax, estágio clímax, que é a floresta. Então, vamos repetir, ó. Comunidade pioneira, que é essa primeira parte aqui, ó, essa região aqui, é o período, pessoal, de modificações muito rápidas no ambiente. O ambiente, nós veremos dois tipos de sucessão, que ela pode ser primária ou secundária. Eu vou dar o exemplo aqui de uma sucessão secundária, aqui, só para vocês entenderem essas etapas. Olha, sucessão secundária. Vamos supor que alguém tinha passado aqui e desmatado tudo. Já havia anteriormente uma mata, ok? E depois veio alguém e desmatou tudo, não tinha mais nada, só terra lá. Ao longo do tempo, não vai já nascer uma árvore. Ah, deu um ano, já tem uma árvore grandona, uma floresta. Não. Porque o ambiente está muito exposto. E cada árvore, cada espécie de planta, na verdade, ela tem alguns mecanismos de adaptação. Tem algumas que gostam muito de sol, tem outras que odeiam muito sol, tem outras que gostam de uma umidade muito maior, tem outras que se adaptam ao solo mais seco, tem outras que gostam de solo mais ácido, tem outras que gostam de solo mais alcalino. Então, varia, tá? Por isso que
em cada etapa, tem 3, né? Que é a estese, ou comunidade pioneira, na série ou cereal e depois na clímax, nós temos plantas muito diferentes, tá? Elas vão aumentando, aumenta a variabilidade das plantas, porque vai aumentando ali, tipo, quando eu chego no clímax, eu já tenho muita árvore, então uma planta que não gosta muito de sol já pode ficar lá embaixo, porque ela tem sombra dessas outras árvores, compreende? Então, assim, aumenta a biodiversidade. Mas a gente vai ver tranquilamente isso aqui. Eu só quero mostrar para vocês que tem esses 3 tipos, essas 3 etapas, sempre na sucessão ecológica. Comunidade pioneira, que é o quê? É o estágio inicial, é onde tudo começa, quando o solo está limpo. Que vai começar o estágio inicial, que é o do povoamento, que são as espécies pioneiras. O que é uma espécie pioneira? Quem são os pioneiros de Campo Grande? Ou seja, quem são os pioneiros do Brasil? São os índios. Então, eles seriam os pioneiros. Pioneiro é quem chega primeiro no local. Tá? Então, sempre a espécie pioneira, ou chamada aqui de essese, são as primeiras plantas. Geralmente, esta comunidade pioneira é formada aqui, ó, por cianobactérias e líquens. Ou seja, nem plantas ainda entra aqui. Essa comunidade pioneira, por quê? Ela precisa, como o solo está muito pobre, às vezes tem condições desfavoráveis ali, muita iluminação, planta não resiste. Então começa a chegar lá os musgos, os líquens também. Por quê? Eles conseguem ali, ao pouco de tempo, reter a umidade do solo, eles conseguem preparar o ambiente. Tá? Até que aqueles líquens ali, pode ser que alguma ave, um passarinho, vá lá para comer um pedacinho do líquen ou do musgo. Esse passarinho, sem querer, às vezes ele defeca ali. As fezes dele deixam matéria orgânica e às vezes ele comeu uma semente. Ele engoliu essa semente e essa semente saiu nas fezes dele. Logo, olha só a importância da comunidade pioneira. Ela vai acabar atraindo outras espécies. Daí, começa a formar a outra etapa, entra na outra etapa aqui, ó, que é a série ou comunidade intermediária, é o meio termo. Tem a pioneira, que são as bem simples, começa a intermediária. Nessa intermediária já começam a nascer plantas um pouquinho maiores, mas são pequenas ainda. Arbustos, tá? De 1 metro, de 70 centímetros. São arbustos. E com esses arbustos, então já nascendo, com essas sementes trazidas muitas vezes por esses passarinhos, já começa a atrair muitos outros animais. Pode atrair outros mamíferos, vamos supor que esse arbusto é uma folha lá que alguma capivara se alimenta dela. Então já atrai mamíferos, já atrai outros tipos de aves. E aí, esses animais vão defecar ali, às vezes, como eu falei, vai deixar sementes. Muitas vezes, quando a gente vai ver aqui na secundária, na sucessão secundária, ali o próprio solo, se caso tenha sido desmatado, pode ser que ele tenha semente já nele, tá? Porque ele foi desmatado, mas já tinha caído semente nele. Um monte de folha nele, matéria orgânica. Então, é um processo muito mais rápido. E, por fim, esses arbustos vão dando condições, vai caindo folha dele ali, vai aumentando a matéria orgânica ali no solo e dando condições para que outras árvores maiores consigam povoar aquela região, dando origem ao final à comunidade clímax, quando ela atingir o ápice. Então, já tem a floresta. Tá? População grande de árvores já com uma boa estatura. Professor, mas quando chegar o clímax aqui, essas árvores aqui, os líquens aqui morrem, essa etapa aqui morre, e tudo isso aqui vira isso aqui? Não. O clímax, quando eu falo, é que a floresta está em equilíbrio. Tem tanto ervas, tem líquens e tem essas árvores aqui gigantes aqui também. Tá? Já atingiu o ápice dela, é uma floresta. Na floresta amazônica, por exemplo, ou na Mata Atlântica, qualquer uma que você for ver, tem plantas de porte grande, plantas de porte médio e plantas de porte baixo. Beleza? Assim como tem animais que gostam de viver em regiões mais altas, nas copas das árvores, animais que gostam de viver já na região de árvores mais intermediárias e animais que gostam de viver no solo. Tá? Então, existem espécies de árvores e plantas adaptadas a cada tipo de região. Tanto é que
quem mexe com aquarismo, tem aquário em casa, já sabe as espécies de peixe. Tem espécies de peixes que ficam na superfície do aquário, na parte de cima, espécies que já ficam na região mais central do aquário e espécies de peixe que já gostam de viver no fundo do aquário. Daí fica tudo equilibradinho, assim, bonitinho. É um hábito de vida do animal, tá? Então isso aí é muito interessante. Ok? Então, é só para entender esses 3 mecanismos. Comunidade pioneira, começa tudo, tá preparando o terreno. Eu sou pioneiro, eu cheguei lá, estou preparando o ambiente para depois começar a comunidade intermediária. Já cresce um pouquinho mais, tal. Já vem aves comer, já as aves defecam, deixa semente, para até chegar depois no estágio do clímax. Fechou? Foi lá. Então tá. Então, essas 3 etapas. Então, na sucessão ecológica, nós definimos 2 tipos. Tem a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. Ah, professor, nossa, já começou a confundir? Não, é bem simples. Olha isso aqui, é moleza mesmo, gente, é muito fácil. Sério. Como, ó, sucessão primária, ó, primária vem de quê? Da primeira vez. Então, quando é a primeira vez que aquele ambiente vai ser colonizado, ou seja, que ele nunca foi colonizado. Professor, um exemplo. Exemplo, uma pedra. Tem uma região lá de monte de pedra, de rocha. Nunca teve uma planta ali. Dá para nascer uma planta já da rocha? Não. Antes de ter essa planta, nós temos que ter organismos que consigam degradar um pouco essa pedra, para deixar pelo menos um pozinho ali, sedimentar um pouco, para plantas menores conseguirem se adaptar ali. Tá? Então, primária é quando é a primeira vez que vai ser colonizado. Outro exemplo de primária, além de pedra, na praia. Se você vai na areia, lá na praia, não tem nada lá de planta, né? Mas um pouquinho, quando eu falo assim, na orla ali, mas em algumas determinadas regiões, nós temos algumas plantinhas ali. São bem poucas, mas bem rasteiras. Isso é um exemplo de comunidade de sucessão ecológica primária. Porque não havia planta nenhuma ali. Nenhuma. Nunca houve. Então é a primeira vez que está sendo colonizado. Então basicamente é isso. Sucessão ecológica primária é quando vai ser colonizada pela primeira vez. Então, é caracterizada como a primeira ocupação do ambiente. Dunas de areia lá da praia, fluxo de lava enrijecido. Então, um vulcão lá eclodiu, derramou lava lá, essa lava endureceu. E aí, como que vai nascer alguma coisa de lá? Vai passar pela sucessão ecológica primária. Tá? Professor, sucessão ecológica primária e secundária muda as fases? Não, é a mesma coisa. Sempre vai ter aquelas 3 etapas. Comunidade pioneira, para preparar o local, depois comunidade intermediária e depois o clímax, que é o ápice. Então, olha aqui. Tá mostrando nessa etapa aqui, ó, na ECES, né? Tem que decorar esses nominhos também, tá? ECES, que é a mesma coisa que comunidade pioneira, que às vezes o exercício traz esse termo, ECES, para confundir o aluno. Então, aqui, ó, rocha nua, ou seja, já tinha rocha, não tinha nada, nunca nasceu nada aqui. Então, já tem como nascer uma árvore em cima da rocha? Não. Por isso que é importante a comunidade pioneira. Então, esses líquens, líquens, lembra lá, líquen é uma associação de algas mais fungos. Eles são os primeiros, geralmente, que eles se aderem ali na rocha. Eu vou até mostrar aqui uma imagem para vocês. Olha aqui o exemplo. Isso aqui seria um exemplo aqui, de comunidade pioneira, a ECES, Como que vai nascer a árvore aqui em cima? Não tem como. Nunca foi provoado. Então, o primeiro morador vai ser esses líquens. Esses líquens, ao longo do tempo, de muito tempo, eles conseguem, lembra lá que os fungos lançam substâncias no ambiente. Então, ao longo do tempo, ele vai lançando essa substância sobre a pedra e vai degradando aos poucos essa pedra. Quando degrada, se você já viu aquela pedra meio esfarelada, sedimentar, são rochas sedimentares, né? Liberam sedimento. São pequenos grânulos de areia mesmo, que estão ali unidos, solidificados. Então, se eu tenho esses líquens aqui, ao tempo ele vai degradando essa pedra. Se eu tenho um pouquinho de grânulo lá, sedimento, eu já consigo uma briófita lá. Lembra lá os musgos? As briófitas, que são plantas bem simples, bem pequenininhas, já conseguem se fixar.
dessas briófitas já atraem passarinhos. Lembra lá que eu falei? Os passarinhos já podem deixar suas fezes ali, matéria orgânica. E assim por diante. Da mesma forma aqui, ó, na areia. Olha aqui na praia, ó. Nasce árvore já aqui. Porque é uma comunidade, uma sucessão ecológica primária, primeira vez de ocupação. Então começa sempre a nascer organismos simples. Uma questão, que depois a gente vai fazer muitas questões sobre isso, sempre tem que saber o seguinte, ó. A tendência é que... Opa, voltar aqui. A tendência é aumentar a complexidade dos indivíduos. Então, aqui na espécie eu tenho indivíduos pequenos, bem simplesinhos e muito resistentes, tá? Que são indivíduos que conseguem resistir a condições adversas. E ao longo daqui, ó, até atingir o estágio clímax, eu vou ter indivíduos maiores. Então, o pioneiro é sempre os indivíduos pequenininhos, resistentes. E aqui no clímax, indivíduos muito maiores, mas indivíduos, às vezes, que têm maiores limitações. Que, se tirar uma árvore dele ali e ele pegar muito sol, morre. Tá? Então, isso é importante saber. Sempre vai aumentando o grau de complexidade. Tá? Ok isso, pessoal, para vocês? Então, sucessão ecológica primária. Primeira vez que o local vai ser ocupado. Acontece ou nas dunas de areia ou em pedras. Tá? Nunca foi ocupado anteriormente. Isso é primário. Estou mostrando aqui. Agora, sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica secundária significa que é a segunda ocupação. Ou seja, que antes de ter acontecido isso, já existia uma floresta ali. E os exercícios de vestibulares cobram o seguinte, por exemplo, o Cerrado brasileiro passou por um período de queimada que devastou, matou 30 hectares lá de plantas, de árvores. Esse tipo de sucessão ecológica é primária ou secundária? Nossa, tem cara que nunca estudou isso, assim, como assim, primária ou secundária? Bom, nós teremos agora, a partir de hoje, vocês saberão que é secundária. Porque é a segunda vez que vai começar tudo de novo. Já tinha árvore lá. Então, a sucessão ecológica secundária é o processo de reocupação. O exemplo de casos que acontece a sucessão ecológica secundária é no caso de incêndio, é no caso de uma mata nativa que o pessoal lá derrubou, tá? Para cortar, para pegar madeira, devastou, desmatou determinada região. Ou seja, tinha árvore lá, mas agora não tem mais nada. Então, na sucessão secundária é a reocupação. Então, vamos lá, ó. Imagina que tinha lá uma árvore, uma floresta, bonitona. Depois, devastou tudo. O começo vai nascer árvore já gigante? Não. Vai começar sempre pelas plantas pequenininhas. Sempre, olha. Então, ó, primeiro, campos com plantas anuais, plantas bem pequenininhas aqui, ó. Depois, algumas gramíneas um pouquinho mais altas. Depois vem os matagais aqui, ó, com os arbustos um pouquinho maiores. Depois, já entra aqui já para intermediária, né? Essa aqui. Já nasce umas plantas intermediárias até chegar aqui, ó, na comunidade clímax, que é o ápice da floresta já. Tá? Qual a diferença, então, da primária para a secundária? Primeira diferença. Primária acontece numa região nunca antes ocupada. Secundária acontece numa região que antes já foi ocupada, que já existia uma floresta. Por isso que é a reocupação. Por isso que é secundária. Segunda vez que é ocupada. Pastor, tem outra diferença? Tem. Uma das diferenças muito interessantes é o seguinte. A velocidade da regeneração. Concordam comigo que uma região, no caso aqui da secundária, que antes já tinha uma floresta, ela vai conseguir se recuperar muito mais rápido em uma floresta de novo do que uma região que nunca foi ocupada, por exemplo, uma areia da praia? Porque, ó, a areia da praia não tem nenhum nutriente, a pedra não tem nenhum nutriente. Então, o processo vai demorar muito tempo.
Agora na secundária, gente, se eu desmatar lá, cara, eu desmatei, mas caiu folha, tem matéria orgânica no solo, então o solo acaba ficando um pouco rico em nutrientes. Vamos supor que antes de desmatar já tinha sementes, devem ter caído no chão, e aí já estava lá envolvida embaixo da terra, quase para germinar. Ou seja, é um processo muito mais rápido na secundária de regeneração, tá? Na velocidade de regeneração das plantas, tá? Que espero que fique claro isso para vocês, que seja um pouco até óbvio para vocês isso, tá? Qualquer coisa, pessoal, pergunta aí, tá? Se tiver com dúvida, se eu estiver falando rápido, sei lá. Estou aqui mostrando um exemplo, ó, de sucessão secundária. Olha aqui, ó, pegou fogo em tudo, desmatou tudo e aos poucos vai, ó, nascendo aqui, ó, pequenos brotinhos, o mato e tal, para depois preparar o ambiente para crescer a população de árvores mesmo. Beleza? Bem simples, né? Algo muito legal. Seguinte, sucessão ecológica em uma lagoa. Não sei se, acho que o Gabriel já deve ter visto, que mora mais para cá, a Rayane também, ou o Thiago, não sei, vocês que moram mais para essa região do Rádio Clube Campo. Vocês sabem, não sei quem conhece o clube aqui do Rádio Clube Campo, na Strip Calarge. Esse clube ali havia uma lagoa. Eu lembro que eu era criança, passava com meu pai ali, eu via patos nadando, o pessoal tinha pedalinho, tá? Usava ali no clube, era muito bonito. Se você passar hoje lá, não existe mais lago. Existe um monte de matagal, já virou uma floresta ali. O que aconteceu? Uma coisa que eu vou contar muito interessante para vocês. Toda lagoa, a tendência é acabar. Tá? Sempre a tendência da lagoa é chegar ao fim. Por quê? Um exemplo é o caso, nós temos aqui em Campo Grande 2 lagoas famosas, que é o Lago do Amor, no FMS, e ali o lago também, que é do Parque dos Poderes, tá? Parque das Nações Indígenas ali. Esses lagos têm uma característica especial, é claro que, se vocês não sabiam, tanto o Lago do Amor quanto o do Parque dos Poderes são lagos artificiais. Naturalmente, eles não existiam. Foi cavado e, como tem córregos próximos, armazenou aquela água ali, tá? Não existia aquilo ali. Foi cavado, foi escavadeiras. Tanto é que, tanto no Lago do Amor, quanto agora, recentemente, no Parque dos Poderes, lá no Parque das Nações Indígenas, tiveram que parar a água do córrego que entrava no lago para tirar a quantidade excessiva de sedimentos, de terra. Porque a tendência natural de um lago é acumular resíduos no fundo dele. E ao longo do tempo vai acumulando tanto resíduo que o lago ele acaba se tornando inexistente. Então, olha aqui um exemplo. O lago está bonitinho aqui, tem fitoplâncton, tem as algas, tem tudo. Vai ter peixe, crustáceos. E no fundo do rio, logicamente, tem que ter lá ó, as plantinhas, os vegetais que estão enraizados, que são até esses responsáveis por alimentar os peixes. Com o tempo, existe o assoreamento. Assoreamento é o quê? O desbarrancar do rio ou do lago. A encosta ali. Ou também o córrego que traz a água também traz junto com ele lama. Tipo, dia que chove. A força do córrego é tão grande que sai arrastando tudo. É barro, lama, é pedra, pau, vai jogando tudo lá para dentro do lago. Ou seja, isso vai favorecendo um acúmulo, olha aqui nessa imagem, olha, um acúmulo aqui de matéria orgânica no fundo da lagoa. Ao longo do tempo, de passar de muitos anos, olha, vai acumulando tanto, 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 que se não fizesse isso que fizeram agora lá no Parque das Nações Indígenas, o que aconteceria, ó, acumulou tanto que já começa a nascer plantas aqui, ó. Cara, foi muito incrível que nesse do parque do Rádio Clube Campo, eu acompanhei perfeitamente todas as etapas da sucessão ecológica. Tipo, é muito interessante, porque eu lembro que quando eu era criança, era lago,
Depois, agora na faculdade, eu via que uma parte do lago já havia secado. Daí acontecia isso aqui, ó. Tipo, alguma região, regiões aqui, ó, já estava nascendo, a metade do lago já estava nascendo, assim, os animais, via capivara já andando, mas tinha um pouquinho de lago. E hoje já cobriu tudo, não existe mais lago, ó, já tem só sedimento lá. E nesse sedimento nasceu uma floresta já. Tem árvores gigantes lá, grandonas. Se você passar ali para Espípe Calage, naquela baixada da Espípe, antes do Comper, olha para o seu lado direito, da grade ali do coisa. Tem uma floresta, que antes ali era um lago. Tá? Então, esse é um exemplo também clássico de sucessão ecológica. Beleza? Então, a tendência sempre da lagoa é acabar. Fechou? Entendido isso, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. Continuando, então. Beleza? Olha, então, uma característica, então, olha, assim, para a gente sintetizar a sucessão ecológica, é o seguinte. Algumas características importantíssimas. O que ao longo da sucessão lá que eu falei, da pioneira, que é a excese, depois da série ou serial, que é a intermediária, e da fase do equilíbrio, que é o clímax, o que vai aumentando, tá, ao longo? Primeiro, eu quero que vocês pensem comigo. Biodiversidade. O que é? Ó? Bio é vida. E diversidade. Olha, algo muito diverso. Então, biodiversidade é a diversidade de vida do ambiente. Então, o que é uma diversidade de bala? Eu tenho house, eu tenho frigels, eu tenho bala de iogurte, eu tenho uma diversidade. Então, ao longo da sucessão, aumenta essa diversidade. Vamos considerar, lá na espécie pioneira só tem o líquen. Já na espécie, na parte intermediária, eu já tenho líquen, eu já tenho arbusto, eu já tenho grama. Opa, já tenho uma biodiversidade maior. Agora, na espécie clímax, opa, eu já tenho líquen, eu tenho mato, eu tenho erva, eu tenho pé de goiaba, pé de manga, pé de abóbora, de tudo. Um monte de coisa lá. Ou seja, uma biodiversidade muito maior, porque já é uma comunidade grande. Já chegou ao seu clímax, seu estágio final. Tá? Então, primeiro ponto, aumenta. Isso tá claro para vocês, né? Acho que é um pouco lógico. Da pioneira, pouca biodiversidade, ao longo até chegar ao clímax, muita biodiversidade. Segundo, biomassa. O que é biomassa? Bio significa vida e massa, matéria orgânica, quantidade de matéria orgânica. Se eu tenho indivíduos lá na espécie pioneira, líquen, qual que é a massa de um líquen? Mínima. Agora eu tenho uma árvore lá de 30 metros, de 4, 7, 10 metros. A massa dela, o peso dela é muito maior. A quantidade de matéria orgânica é muito maior. Então, outro fator. Primeiro fator, a biodiversidade aumenta até chegar a clímax. E segundo, a biomassa também aumenta. Nos pioneiros, a biomassa é pequena, são pequenininhos, e ao longo do tempo, até chegar na espécie intermediária, depois a clímax, a biomassa vai aumentando. Ok? Beleza. Agora, a terceira. Teia alimentar. Lembra lá que teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas. Ou seja, ao longo da sucessão, vai aumentando a quantidade de teias alimentares. Por quê, professor? Como assim? Ó, na pioneira, vamos supor que eu tenho o líquen lá. Eu vou ter a cadeia alimentar, vai ser líquen como produtor. Depois entraria ali o quê? Um passarinho. Pronto. Já tem a cadeia alimentar ali. Uma cadeia alimentar só. Agora, já na comunidade intermediária. Opa, na comunidade intermediária já tem um arbusto lá. Então, e já tem um mato. Então eu tenho um mato, eu posso ter uma capivara comendo mato, porque na intermediária já pode atrair mamíferos. E depois o ser humano comendo capivara. Opa, já aumentou. E também nessa intermediária eu posso ter um pássaro comendo diretamente o mato. E um gavião comendo esse pássaro. Ou seja, eu tenho duas cadeias alimentares. Mas e agora lá na clímax? Nossa, lá na clímax eu tenho o ser humano comendo uma manga, eu tenho
um mato, o gafanhoto comendo mato, lembra lá? E um passarinho comendo o gafanhoto. Eu tenho já também outra coisa, um sapo comendo gafanhoto e a coruja comendo sapo. Primeiro, a biodiversidade vai aumentar, tá? Quantidade de animais, plantas. A biomassa, a quantidade de matéria orgânica também vai aumentar ao longo da sucessão ecológica. A teia alimentar, ou seja, várias cadeias alimentares ao longo da sucessão também vai aumentar. Porque na primária, lembra lá na pioneira, tem poucos vegetais, tem poucos animais, logo tem poucos animais. Então, ao longo, a tendência é aumentar. Homeostase. O que é homeostase, gente? É o equilíbrio. A tendência é que, ao longo da sucessão, até chegar a clímax, ela atinja o seu equilíbrio. Tá? Não precisa ter muito crescimento. Não, ela já está equilibrada ali. É só se manter. Tá? Relações ecológicas. Relações ecológicas é aquilo que a gente trabalhou. Eu posso ter lá mutualismo, comensalismo. Então, quando eu tenho muito mais ser vivo, a quantidade de relações entre eles aumenta. Né? Então, eu tenho maior quantidade de relações ecológicas entre os seres vivos, de relações. E aqui, produtividade bruta aumenta. O que significa isso? Produtividade bruta, pessoal, é a quantidade total, a quantidade bruta que eu produzo a partir da fotossíntese, a quantidade de energia, de matéria orgânica que eu produzo a partir da fotossíntese. Então, se eu tenho lá um líquen, o líquen está fazendo fotossíntese, mas ele fez uma fotossíntese, pouquíssima fotossíntese, né? Porque ele é pequeno. Agora, se eu pego a fotossíntese, a produtividade bruta, tudo que ele produz lá na clímax, uma floresta gigante, ela tem muito maior produtividade, certo? Então, ela tem maior produtividade líquida, que é a produtividade total dela, beleza? Então, aí encerra. Mas a pegadinha da parada é o seguinte, só tem uma coisa que você tem que saber, que ao longo da sucessão só diminui uma coisa. A única coisa que diminui, o restante tudo aumenta, tá? Até chegar ao clímax. O que diminui é a produtividade líquida. O que é produtividade líquida? É a produtividade bruta da fotossíntese menos a respiração. Professor, como assim? Lembra que eu falei do salário? Vamos supor que o meu salário é de R$1.000. Então, esse é meu salário bruto. É a produtividade bruta. Ok? R$1.000. Mas aí, no meu salário, tem descontos. Lembra lá? Imposto de renda, tem que pagar lá para a Previdência para poder se aposentar. Então, vamos supor que esses descontos do meu salário sejam lá R$100. Então, eu ganho 1.000 de bruto e eu tenho desconto de R$100. Logo, minha produtividade líquida, ou seja, meu salário líquido, será de R$900. É isso. Então, o bruto é o total. O líquido é o total menos alguma coisinha que vai ser tirada. Então, como que eu posso exemplificar, então, aqui, contextualizar para essa realidade aqui? A quantidade bruta é o total que a planta produz da fotossíntese. Mas lembra que a planta precisa respirar também? Ela gasta energia respirando. Então, essa energia que ela gasta respirando, a gente tira da conta. Porque ela produziu, mas ela está gastando para ela mesma. Então, produtividade bruta é o que ela produz, menos a respiração é a produtividade líquida, ou seja, é o que sobrou depois do que ela usou a parte dela. Ela produziu, usou, e o que sobrou é a parte líquida, tá? Então, essa produtividade líquida, ela é maior lá na espécie pioneira. Olha que louco. Por que, professor? Porque pensa, olha, os musgos, os líquens são pequenininhos. Então, eles fazem muita fotossíntese e não respiram tanto. Não gastam tanta energia na respiração. Porque tem poucas, são pequenos. Agora, ao longo da cadeia, ao longo da sucessão ecológica, até chegar na clímax, ou seja, na floresta grande, elas produzem muito, mas o mesmo tanto que, vamos supor, na fotossíntese, está produzindo, está liberando o quê? Oxigênio.
muito oxigênio. Lembra da fotossíntese? Eu pego gás carbônico, água, e com a luz eu libero oxigênio. A partir da quebra dessa água, libera oxigênio. Mas as plantas, elas não fazem só fotossíntese. Elas têm que respirar. Então elas precisam pegar também o oxigênio da atmosfera para conseguir quebrar essas moléculas de açúcar que ela produziu, para ela produzir energia para ela. Logo, uma comunidade grande, o clímax, que a mesma quantidade que ela produz muito, ela consome muito. Então ela fica em equilíbrio. É 0 a 0. A mesma quantidade que ela produz, ela usa. Por isso, gente, que antigamente falava-se que a Amazônia era o pulmão do mundo. E hoje em dia não fala mais isso. Por quê? A Amazônia é a maior floresta do mundo. Mas ela produz muito oxigênio, ok. Mas também, essa mesma quantidade de oxigênio que ela produz, ela consome. Tá? Por isso que a gente fala que na produtividade aqui, a líquida, a maior produtividade líquida é lá das espécies pioneiras, porque elas fazem muita fotossíntese, mas elas não consomem tanto, porque elas são pequenininhas. Tá? Agora, já na clímax, elas produzem muito, mas consomem muito também, então fica 0 a 0. Ok? Por isso, então, que ao longo da sucessão ecológica, até chegar à clímax, a produtividade líquida diminui, tá? Ela vai diminuir, tirando o total menos a respiração. Então, a produtividade líquida é maior lá nos pioneiros, porque eles não respiram tanto. Então, ó, esse gráfico aqui mostra basicamente isso. Olha só como é importante, pessoal, interpretar gráfico. Vamos interpretar esse gráfico aqui junto, ó. Aqui está falando da quantidade. E aqui está mostrando as etapas, ó. ECES, que é a comunidade pioneira. Depois aqui, ó, esse SERI, que é a comunidade intermediária. E depois chegando ao clímax. Então, ele está mostrando essa aqui, ó. Primeiro, diversidade de espécies e biomassa, tá? Biomassa e a diversidade. Então, ó, na ECES, a biodiversidade de espécies e a biomassa, ó, na comunidade pioneira, ela é baixa. Daí na série aqui, na intermediária, ela vai aumentando, 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 aumentando. Quando essa chega na clímax, ela se equilibra. Que no clímax, lembra lá, é o equilíbrio ecológico. Ela vai crescer mais. Ela está equilibrada. Ela vai só se manter. Então a diversidade e a biomassa começa a se manter aqui na clímax. Agora vamos ver aqui da produtividade. Olha como que é o contrário. Na ECS, na comunidade pioneira, tem muita produtividade. Os músculos, os líquens. E ao longo do tempo, ó, essa produtividade vai para a comunidade intermediária, que é a série. Já vai diminuindo. E depois, na clímax, opa, já entrou em equilíbrio. Lembra lá o equilíbrio? A mesma quantidade que ela produz, ela consome também. Então, é igual a 0. Praticamente é igual a 0. Isso que está mostrando aqui, ó. ECES, comunidade pioneira. PPL, que é a produtividade primária líquida, é maior que 0. É maior, tem muita produtividade líquida. Na intermediária, produtividade líquida é maior que 0. Um pouquinho maior. E já na clímax, a produtividade líquida é maior ou igual a 0. Que mais ou menos é igual a 0, né? É igual a 0, tá? Então, isso é importante saber. Que na comunidade clímax aqui, a produtividade, tudo na clímax, ela entra em um equilíbrio, tá? Então, não aumenta mais. Porque a gente pensa assim, a produtividade lá no clímax vai ser tudo maior. Sim, a produtividade bruta dele é maior, mas ela gasta muito respirando também, tá? Então, na casa, a produtividade líquida dos pioneiros, que são pequenos, é muito maior. Agora, vamos às questões, pessoal. É muito importante nós resolvermos questões para vocês observarem como isso é cobrado nos vestibulares. Tá? Primeira questão. Vamos lá. Considere as seguintes... Eu vou colocar o celular para cá, porque depois da gravação eu quero ficar de frente para vocês. Ó.
Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e a comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais, em um processo de sucessão ecológica primária. Daí, vamos lá. Então, está falando da comunidade primária. Vamos resgatar o que é primária? Primária é que é a primeira vez, lembra lá? Primária é a primeira vez que ela vai ser colonizada. Então, vamos lá. Ó. A1. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Isso está correto? O que vocês acham? Ou bateu a dúvida? Esses termos confundem, né? Ó, produtividade, lembra lá, produtividade bruta é o total que eu produzo. E sim, lá na clímax, que é a floresta já, a produtividade líquida é maior, ela é grande, tá? É muito grande. Mas lembra que o que não é grande na produtividade líquida, lá no clímax, é a produtividade líquida. Por que a líquida? Porque a líquida envolve a respiração. Tá? Então, na respiração, elas gastam muito respirando. Então, lá na clímax não é grande a produtividade líquida, mas da bruta é muito grande. Ok? Agora aqui. 2. A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Sim? Tá correto. Lembra lá? Na pioneira, ó, a produtividade primária líquida, a líquida. Produtividade líquida é a bruto menos respiração. Lembra que na pioneira lá, os líquens, eles não respiram tanto. Então, a produtividade líquida deles é muito grande. Tá? Então, essa 3, a 2 está correta. Essa aqui, falando que a primária bruta também está correta. E a 3, a complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. O que é nicho? Lembra lá, nicho ecológico? É o que o indivíduo faz no ambiente. Modo de alimentação, de reprodução, tudo que envolve o ambiente que ele vive. Logo, a complexidade é maior lá no pioneira? Tipo, no pioneira não tem nada. Só tem lá o líquen, pedra. Então, a complexidade de nichos ali é grande? Não, é pequena. Então, essa aqui estaria errada. Logo, a resposta aqui seria a 1 e 2. Letra B de dado. Ok? Então, essa aqui, como eu falei, como ela pega a questão assim, de produtividade primária bruta, líquida, esses conceitos eles são mais complicadinhos para vocês, assim, de primeira, né? Para mim está muito claro na minha mente, mas eu sei que para o aluno, o primeiro contato com isso não é fácil assimilar. Então, por isso que é importantíssimo depois vocês pegarem, lerem de novo, dar uma revisada, assistir a aula de novo e resolver muito exercício para saber como essas questões são cobradas, tá? Para saber o que você, ó, eu estou passando um bizu para você do que geralmente cai, como é cobrado. Então, que você tem que saber, opa, olha, se eu não soubesse o que é a produtividade primária bruta e líquida, já não conseguiria fazer essa questão, já erraria a questão, tá? Próxima questão. Ó, a substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até que se chegue a uma comunidade estável, é chamada de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer nesse processo, pode-se dizer que o que ocorre é a constância de biomassa e de espécies. Então, nesse processo de sucessão acontece a constância. Tem uma constância de plano de biomassa e espécie. Então, a mesma espécie, a quantidade de espécies que tem na pioneira é a mesma que tem na clímax? É constante? Não. Lembra que na pioneira tem pouco.
E ao longo, depois a intermediária, e depois até a clímax atinge o topo, né? Que daí tem muito. Então, tá errado essa aqui, não tem constância. A sucessão são eventos sucessivos que acontecem, ok? Então, tá errado essa aqui. Vou riscando aqui, ó. Constância, não. B. A redução de biomassa e maior diversificação de espécies. Opa, ao longo da sucessão, há maior diversificação de espécies? Tá ok. Tem maior diversificação de espécies. Lembra lá? Vai aumentando a quantidade de espécies, mas fica mais diversificado. Mas existe a redução de biomassa. Então, os indivíduos lá da clímax, da floresta, as árvores grandes, têm menor quantidade de matéria orgânica, de massa, do que os líquenes lá que são pequenininhos? Não. Então, não existe essa redução de biomassa? Não tem redução. Ao longo tem o aumento da biomassa. C. A redução de biomassa? Opa, de novo, já pode redução de biomassa não. E menor diversificação de espécies? Também está errado, não é menor, maior. Vai aumentando a diversificação. D. Ocorre o aumento de biomassa, ok, e menor diversificação de espécies? Não, menor não. Aumenta a diversificação de espécies. Aumenta a biomassa, mas espécies também a maior. Então, sobrou a nossa letra E, que é a correta, que é o aumento da biomassa, ok, de matéria orgânica, e também aumenta a diversificação de espécies naquele local. Beleza? É sempre pensar assim, pessoal, que tudo vai, geralmente, né, menos lá na produtividade primária líquida, o restante, tudo vai aumentar. Tudo vai aumentar. A diversificação, a biomassa, a questão de produção de fotossíntese, tudo vai aumentar até chegar na etapa de clímax, tá? Vamos lá. Essa aqui, ó, eu quero que alguém responda. Essa aqui, gente, é dada. Essa questão de vestibular aqui, o cara estava com muito amor assim, no coração. Falou assim, não, eu vou ajudar essa galera a passar no vestibular. Então, olha a importância de saber as etapas também. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de... Essa eu quero que algum de vocês responda. Responda. Então, falou, até que se atinja seu estágio final. Qual que é o estágio final da sucessão? Comunidade pioneira? Comunidade primária? Comunidade secundária? Letra E, professor. Que susto. Hã? Letra E. E? Letra E? Então, letra D, comunidade clímax, e letra E, comunidade estática. Então, você falou letra E. A questão... Eu acho que é a letra D, né? Hã? D? Eu acho que é a letra D. D de dado. D de dado. Isso, ó. A comunidade pioneira não é o estágio final, é o estágio inicial. Comunidade primária, nem existe essa comunidade primária. Comunidade secundária, não existe também. Isso aqui a gente estaria falando só se falasse de produtividade, que também não teria nada a ver com isso aqui. Agora, comunidade estática também não existe esse termo. Talvez você confundiu o Padilha, porque ia falar de estático, de tipo assim, porque ele colocou aqui, né, comunidade relativamente estável. Então, às vezes, talvez a galera poderia ir nessa, é estável, então é estática. Não deixa mas não deixa de ser estática, mas não é o termo que se usa. É o termo utilizado é a comunidade clímax, tá? Clímax. Então, sempre, ó, não vai mudar esses termos. Vou até colocar aqui, ó. Primeiro, qual que é a etapa? É espécie, comunidade pioneira. Pioneira. Depois vem qual? A comunidade intermediária. Intermediária. E depois vem a comunidade
clímax, tá? Lembrando que a pioneira também pode ser chamada de série. De excese. A intermediária pode ser chamada também de série ou serial. Série, serial. E a clímax de clímax mesmo, tá? Então, são esses 3 tipos aqui de comunidade, que são as 3 etapas da sucessão, tá? Não tem como errar. Então, sempre vai ser essa. Então, essa estática não existe aqui, beleza? Então, é a comunidade clímax. Acertaram aí. Vamos lá. Próxima. Sucessão ecológica é o nome dado a uma série de mudanças que ocorrem nas comunidades de um determinado ecossistema. Sobre a sucessão primária, olha aqui, isso tem que sempre se alertar, para não confundir. Está falando da sucessão primária. Marca a alternativa correta. Antes de ler a alternativa, para eu não confundir minha cabeça qual que era a primária e qual que é a secundária, eu já tenho que forçar minha cabeça a lembrar. Peraí, então, o que eu sei sobre sucessão primária? Sucessão primária, o professor falou, primária é a primeira vez que acontece. Então, é a primeira vez que aquela região vai ser povoada. Então, o professor falou, primeira vez. Onde que é a primeira vez que é povoada? Nas dunas, né? Areia, né? Lá nas pedras. Beleza, então agora eu vou para as alternativas. A sucessão primária ocorre em uma área que já foi ocupada por uma comunidade anteriormente. Opa! Que já foi ocupada? Não, né, gente? Lembrar a sucessão primária, primeira vez. Tá errado. Não foi ocupada ainda. A sucessão primária pode acontecer em áreas desmatadas, por exemplo. Pode acontecer, pessoal, em áreas desmatadas? Sim, não. A sucessão primária? Se aconteceu em área desmatada, vai ser o quê? Sucessão o quê? Secundária. Lembra lá? Pode ser área desmatada, pode arrebentar com tudo. Secundária. A primária só vai acontecer quando não houve nada, não existia nada, nada, nada. Era pedra, era lava de vulcão, era areia, nunca existiu nada ali. Vai ser a primária. Tem uma área limpa, desmatada. Daí ou seja, já teve planta lá, então vai ser secundária. Então tá errado. A área desmatada é sucessão secundária. C. A sucessão primária ocorre em ambientes estéreis, onde nunca houve ocupação por seres vivos. E aí? Tá? Ok. Tá certo. Certo, né? Então, sucessão primária ocorre em ambientes estéreis, ou seja, ambiente que nunca teve nada, onde nunca houve ocupação por seres vivos. Olha D. A sucessão primária é o último estágio da sucessão ecológica. Nada a ver. Sucessão primária fala de outra coisa. O último estágio da sucessão ecológica é o que nós falamos lá, que é o clímax. Que não tem nada a ver aqui. Clímax, o último estágio. Então, a sucessão primária não é o último estágio da sucessão ecológica. É um tipo de sucessão. Não é a etapa. Beleza? Vamos para a próxima, então. Tá ficando claro isso para vocês, gente? Já vendo como que já é cobrado, né? E pior que cai. Cai. Outra. Durante o processo de sucessão ecológica, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. Então, qual é a tendência ao longo das etapas da sucessão aqui? A. Diminuição do tamanho dos indivíduos. Então, lá na clímax, os indivíduos serão menores do que os indivíduos da comunidade pioneira? A diminuição? Não. Não, né? Ao aumento, né? Porque, lá tem lá na comunidade pioneira, tem uns líquens lá. Formigas que estão ali. Agora, já na comunidade clímax, quando atinge o estágio, né, o total, o final,
eu já tenho animais de grande porte, mamíferos grandes, e outros seres, né? Árvores já muito maiores. B. Redução da diversidade de espécies. Então, ao longo da sucessão, diminui a diversidade de espécies? Não, também, né? Não tem redução, tem um aumento. Aumenta a diversidade. Na estágio clímax, lá no final, tem muito maior diversidade do que na pioneira. Que está querendo falar aqui, ó, indica uma tendência ao longo da sucessão. Então, ao longo. O que vai acontecer ao longo da sucessão, né? C. Aumento da produtividade líquida. Eita, olha esse termo aqui que já ia pegar todo mundo de novo. Cara, o que é produtividade líquida? Ixi, um carro de som aqui passou. Ó, aumento da produtividade líquida. Acontece, será que é aumento? Lembra lá? Que ao longo, a produtividade líquida vai se igualando. Chega um momento que ela se iguala e é a zero. Que a mesma quantidade que lá na clímax que produz na fotossíntese é a mesma quantidade que também usa na respiração. Então, a produtividade líquida, ela é maior lá na pioneira, porque a pioneira faz muita fotossíntese e não respira tanto, por ser menor, tá? Então, seria a diminuição, para estar certo isso aqui, seria a diminuição da produtividade líquida. Lembra lá, a única coisa que diminui ao longo da sucessão é a produtividade líquida, tá? O restante tudo aumenta. D. Aumento da complexidade das cadeias alimentares. Opa, vamos ver agora aí. Diminuição da biomassa. Viu que começa a se repetir até meio que de outras questões? Diminui a biomassa? Não. Aumenta a biomassa. Vida, a massa da vida, a massa dos organismos vivos, a matéria orgânica dos organismos lá. Se eu tenho uma floresta, a matéria orgânica delas é muito maior do que a matéria orgânica de um líquen que está numa pedra. Tá? Então, aumenta. Então, a letra D é a correta, que aumenta a complexidade das cadeias alimentares. Quanto maior chega ao clímax, mais animais tem, mais vegetais tem, então maior interação entre eles. Mato, o gafanhoto comendo mato, o pássaro comendo o gafanhoto, a cobra comendo o pássaro e assim por diante. Tem várias cadeias alimentares ali. Beleza? Luke! Cachorro ali chorando. Vamos lá. Outra. Universidade Federal do Ceará. São organismos pioneiros. Opa, já falou. São organismos pioneiros na sucessão ecológica, que atuam como produtores em lugares inóspitos e que apresentam sorédio. Apresentam sorédios, eficientes estruturas de dispersão, ou seja, esse sorédio vai ajudar a dispersar esse ser vivo no ambiente, como se fossem sementes dele, formados por algas envolvidas por filamentos de fungos. Essa caracterização refere-se a, já falou aqui, formados por algas envolvidas por filamento de fungo. Alga mais fungo dá o quê? Qual que era essa junção de alga mais fungo? É micorriza? Líquens? Bolores? Briófitas? Ou protozoários? Vamos por eliminação. Algas envolvidas por filamentos de fungos. Protozoário? Não, né? Protozoário é um organismo que é feito de alga e envolvido por fungo? Não. Briófita. Briófita, quem não lembra lá, briófitas são plantas, né? São os musgos. Então, o musgo não é envolvido por fungo, é uma planta. E não é alga. Bolores. Bolor, como você lembra de bolor? É o quê? Fungo. Mofo. É só fungo, não está envolvido por alga. Ficamos entre micorrizas e líquens.
Qual dessa aqui seria? Alga mais fungo dá o quê? Nós já falamos sobre isso. Isso é muito importante. Isso daqui não é nenhuma questão que fala do tema, mas já traz ele, que é importante saber. Essa associação, esse tipo de associação aí. Qual seria? Essa eu quero saber de vocês. Vou até aguardar. Micorriza ou líquen? Pode chutar. Não tem problema não. Estamos aqui para aprender. Líquen? Isso aí, doutora Milena. Líquens. Os líquens são associações de alga mais fungo, tá? Então, vou colocar até aqui para gravar de novo. Alga mais fungo formam os líquens. Professor, e agora esse micorriza? O que é micorriza? Micorriza é raiz mais fungo. Formam as micorrizas. Então, ambos são associações entre seres vivos. Micorriza é a raiz associada ao fungo e os líquens são algas associadas aos fungos. Beleza? São os líquens. Então, é importantíssimo saber disso. Tá? Então, lembra, ó, são organismos... Por que tem que decorar sobre o líquen, pessoal? Porque ó, os líquens são os organismos pioneiros. Tá? Eles são aqui, ó. São organismos pioneiros. Eles que, no começo lá, vão formar as coisas. Tá? Vão formar tudo que tem lá. Então, por isso que é importantíssimo saber. Eles vão preparar o local. São os pioneiros. Fechou? Gente, ó, de sucessão ecológica é isso. Olha que simples. População e sucessão ecológica, basicamente é isso. O que eu falei que é importante vocês saberem é quais são as etapas. Então, que as etapas são comunidade pioneira, ou chamada também de ECESE, depois comunidade intermediária, chamada de série ou serial, e depois comunidade clímax. Então, ao longo do tempo, vai aumentando tudo, a biodiversidade, aumentando a massa. Você viu que os exercícios gostam muito de cobrar em relação a isso, né? Questão do o que aumenta e o que diminui. Vocês perceberam? Nós fizemos vários exercícios e a maioria deles cobraram isso. Por isso que é importante fazer questão. Porque nas questões a gente sabe o que ele cobra do determinado assunto. Eu entendi aqui, por exemplo, agora vocês vão entender que ele não vai ficar cobrando sobre qual que é o tipo de planta, se é primeiro é o abacaxi, depois... Não. Ele vai querer saber. Ele vai querer que você saiba quais são as 3 etapas, as 3 fases de sucessão. Ele vai querer que você saiba o que aumenta ao longo dessa sucessão e querer que você saiba qual é a diferença entre sucessão ecológica primária, lembrando, primária, a primeira vez que acontece, ou seja, está povoando o local nunca habitado, e a sucessão ecológica secundária, que é a segunda vez que aquela região vai ser ocupada, ou seja, uma reocupação da região. E lembrando que na secundária, o processo é muito mais rápido, porque anteriormente já existia matéria orgânica ali, ser vivo ali. Então, o solo já está preparado, já está adubado, já tinha sementes caídas no solo. Então, o processo de recuperação é muito mais fácil do que um processo de sucessão primária, no caso da praia lá. Imagina o tempo que demoraria para toda a areia da praia, da orla lá, ser tomada por uma floresta. Cara, assim, séculos, demoraria muito tempo, mas muito tempo, porque está muito exposto à luz solar, à alta salinidade da areia, então não é toda planta que consegue se adaptar ali, não é, eu vou plantar um pé de, vai tentar plantar um pé de manga na areia ali da orla, acho que vai nascer? Não, por quê? Existem adaptações de cada planta para o tipo de solo.
Ok?